Estamos aqui no Jornal Gente recebendo no nosso estúdio o colunista do Jornal Gente, ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara Federal, jornalista, que está sempre às quintas-feiras conosco aqui para discutir assuntos do momento. A Thaís falava sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano, né? Apesar de uma grande pressão que há para investimentos no Brasil, para que nós possamos ter uma redução, uma vez que a inflação está dentro da meta. Ministro Aldo Rebelo, como é que o senhor acompanha essa decisão aí do Banco Central? Bom dia. Pedro, bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia aos nossos internautas, telespectadores, ouvintes. A decisão do Copom agrava ainda mais a situação econômica do país. Por quê? Porque a taxa de juros de 15%, essa é a taxa oficial, a taxa Selic, a taxa verdadeira praticada pelo mercado, ou seja, pelo cidadão que vai ao banco em busca de recursos, ou para investir ou para pagar dívida. Para investir ninguém vai mais, é para rolar dívida. A taxa é de 20% acima. Qual é a consequência de uma taxa de juros de 15%? Primeira consequência, cada ponto da taxa de juros custa por ano 55 bilhões de reais ao Tesouro. É essa a quantia que o Tesouro paga de juros aos aplicadores nos títulos do governo a cada ano. Então, 55 bilhões a cada ponto da taxa de juros. Segundo, ela deprime a taxa de investimento. Se o Brasil tem uma taxa de juros de 15%, a taxa de investimento sobre o PIB é de 16%. Para fazer uma comparação, vamos tomar o caso da China, que tem taxa de juros de 3% ao ano e, em compensação, uma taxa de investimento de 40%, ou seja, muito superior ao Brasil. Então, o problema do Brasil não é exatamente um problema econômico, não é um problema de capital, não é um problema de pressão internacional. O problema do Brasil é institucional, ou seja, você tem um país que bloqueou o investimento, o país que tem um licenciamento ambiental que pode durar de 3 a 30 anos, não pode receber investimento de nenhuma qualidade. Então, você bloqueia a área de investimento onde o país tem mais possibilidade de crescer. Quais são essas 3 áreas? A agricultura, a pecuária e a agroindústria, bloqueadas por pressões das normas ambientais do Ministério Público, IBAMA, FUNAI, INCRA, etc. Você tem o bloqueio da fronteira mineral do país. O Brasil poderia ter hoje, por exemplo, títulos emitidos lastreados em terras raras, em minérios raros, que estão na Amazônia. Mas não pode porque esses minérios não estão disponíveis para uso do país. Você poderia ter, por exemplo, um fundo soberano, como a Noruega tem em petróleo, aqui no Brasil, tanto em petróleo quanto em terras raras, mas tanto o petróleo quanto as terras raras existentes no país, no caso do petróleo de Pelotas até o Amapá, isso tudo sendo bloqueado pela ação dos órgãos ambientais, das corporações, do Ministério Público, do IBAMA, da FUNAI. E você tem uma terceira fronteira bloqueada, que é a fronteira de energia, principalmente na Amazônia, que o Brasil poderia dobrar a geração de energia hidrelétrica, mas isso tudo está bloqueado. Então, o resumo é o seguinte: as taxas de juros estão elevadas porque o país está bloqueado por ações institucionais e não por ausência de recursos ou ausência de quem tenha opção ou vontade ou desejo de investir no país. Se você tira esse bloqueio, em 4 anos, as taxas de juros vão cair. A curva da dívida pública também vai conhecer uma trajetória descendente. O país se recupera com investimento privado, o país se recupera com taxas de crescimento. Bloqueio de crescimento é taxa de juros de 15%, investimento zero, e o país patinando naquilo que os economistas chamam de voo de galinha. O que é o voo da galinha? É o voo baixo e o voo curto. É assim que vive a economia brasileira.
Então, ministro, muito bom dia. E a gente olha para o futuro, né? O que é que vê, né, ministro? Porque a gente não vê, não consegue enxergar ali nenhuma medida, né, que nos dê a expectativa de uma virada de chave, uma virada de jogo, né? Do ponto de vista da economia. Porque os efeitos disso vão levar tempo para desaparecer, para serem superados, inclusive nos governos que vêm, né? Portanto, assim, a gente vê números assim cada vez piores, né, do ponto de vista da economia e, sobretudo, da falta completa de compromisso do atual governo com a questão fiscal, né? A dívida pública federal, ontem foi divulgado, né, bateu os 8,6 trilhões de reais no governo no governo atual, né, no governo do Lula. 8,6 trilhões de reais. Isso mostra que todas as gerações, muitas gerações do futuro aí, que estão ainda por vir, já nascem muito endividadas, né? Como virá isso? Como virá esse jogo? Como o problema, meu prezado Cláudio Humberto, é institucional, a solução também é institucional. Você tem, por exemplo, que revogar os superpoderes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ontem, acho que foi ontem, decidiu que as despesas que o orçamento da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, da União, não estão submetidas ao teto de gastos. Ou seja, o governo acabou de contingenciar recursos para todos os ministérios. Recurso de ciência e tecnologia, recurso da área de transporte, recurso da área de infraestrutura, recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional. Todos os recursos foram contingenciados, mas essa corporação presunçosa, arrogante, que acha que está acima de qualquer limite que o país possa ter, porque o governo tem que fazer, porque não tem receita, não tem orçamento, não tem dinheiro, está tudo parando, as universidades parando, as Forças Armadas parando, as agências parando. Mas o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, disse não. A Procuradoria-Geral da República não terá limite imposto pelo teto de gastos. Por que a Procuradoria-Geral da República? O que é que o Ministério Público Federal faz pelo país, além de parar o país? Além de impedir o desenvolvimento? Não, é preciso reconhecer, está certo. No combate à corrupção tem tido méritos e iniciativas. Já no combate ao crime organizado é muito pouco ainda. Então precisa trabalhar mais contra o crime organizado e contra a corrupção. Mas o resto é para parar o país. Por que é que todos os ministérios têm seus recursos contingenciados e o Ministério Público da União, com seus salários estratosféricos, com as suas pendências que recebem de tudo como verba indenizatória, não tem o limite imposto pelo teto de gastos? Esse é que é um problema. Então isso tem que ser enfrentado. Essas corporações, por exemplo, para você licenciar uma obra, qualquer investidor, o público e o privado, Cláudio. Eu falo do investidor público, eu sei como é isso. Nas 4 pastas que eu ocupei nos ministérios, eu sei como é fazer um investimento. É muito difícil. Aí você vai fazer um investimento. O licenciamento ambiental pode durar 3 anos, ou 30 anos, ou 300 anos. Qual é o investidor que vai empatar o seu dinheiro sem saber? Porque o retorno do investimento vai depender do licenciamento da obra. Se a obra não é licenciada, ela nem começa e fica lá o seu investimento empatado, segundo o próprio governo federal, segundo o próprio Ministério do Planejamento, da Fazenda. Só uma empresa, que é a Vale do Rio Doce, tem 70 bilhões de investimentos parados por falta de licenciamento. As outras empresas somam 300 bilhões de investimentos parados por falta de licenciamento. Então, a primeira providência seria você revogar todas essas normas e criar uma autoridade única de licenciamento e estabelecer um prazo de 12 a 24 meses. Se não licenciou de 12 a 24 meses, está licenciado por decurso de prazo. Ou você adota normas semelhantes, ou você pactua com o Supremo, que ele é o poder judiciário, ele não é poder legislativo, ele não é poder executivo, ele não pode decidir sobre o orçamento, que é uma atribuição do Congresso e do Executivo. Ou você faz isso, ou o país de fato é inviável. E aí, como se diz no Nordeste, a marreta tem força de cima para baixo.
Tá certo? E é de cima para baixo que você tem que enfrentar isso. Você tem que ter uma nova orientação no Poder Executivo para que isso seja possível, meu prezado Cláudio Humberto. Ministro, um ótimo dia para o senhor. E essa semana a gente falou muito aqui no Jornal Gente sobre a Índia. A União Europeia celebra aí o acordo, né, os países do bloco com o país asiático, né? E a gente vê o crescimento da Índia em tão pouco tempo. 1,5 milhão de habitantes, quarta economia do mundo, país que mais cresce, ainda tem a ambição de em 2030, o governo indiano fala que quer ser o número 1. Qual a lição de casa que nós não fizemos, que nós também fazemos parte do BRICS, e a gente vê uma Índia assim disparando e o Brasil ainda na mesma? Bom dia, Sônia. Um abraço para você aí dessa bela cidade de Paris. Sônia, a Índia é um caso à parte na economia do mundo. Por quê? A Índia cresce em qualquer lugar que você olha. Cresce em população, já ultrapassou a China. E tem taxas de crescimento da economia únicas no mundo. Há quem diga que o século XXI não será o século da China, será o século da Índia. E tem um governo que combina medidas liberais de mercado, de abertura, com medidas de proteção do investimento e da ação do Estado. A Índia, por exemplo, não aceitou a lei de propriedade intelectual, a lei de patentes que nós aceitamos. Nós liquidamos com a nossa indústria farmacêutica, com a nossa indústria de química fina, e hoje nós compramos fármacos e química fina da Índia, porque ela protegeu a sua indústria de química fina e a sua indústria de fármacos. A Índia, em informática, ela não só resolve os seus problemas internos, como exporta engenharia para os Estados Unidos, conhecimento para os Estados Unidos. Quando nós tentamos fazer um acordo para incluir a Índia na fabricação dos nossos caças Gripen com a Suécia, que o governo da Índia disse, não, vamos fazer porque vocês sabem como fazer aviões, por causa da Embraer. Mas nós queríamos por causa da informática embarcada que nós poderíamos adquirir da Índia. Eu acho que o Brasil deve olhar para a Índia. Por quê? Nós temos muitos paralelos com a Índia. Primeiro, nós somos países de grande dimensão. O Brasil maior do que a Índia, mas muito maior. Mas a Índia também é um país com uma área geográfica muito grande. Grandes populações, aí o inverso. A Índia com muito mais população do que nós, mas o Brasil com uma grande população. Segundo, com uma política que deve ser uma política externa de independência. A Índia tem relações de cooperação e boas com a Rússia, com a própria China, apesar das rivalidades históricas, com os Estados Unidos, construiu a sua bomba atômica sem veto dos Estados Unidos, é bom que se diga, hoje embora fora do Conselho de Segurança da ONU, mas é um dos países detentores de armas nucleares. O vizinho Paquistão também construiu a sua bomba. Mas a Índia combina conflitos, contradições, é um país altamente desigual, de muita pobreza ainda, mas com um elevado nível de desenvolvimento, e o primeiro-ministro dizendo que a Índia vai, de fato, contemplar todo o seu esforço para tirar da pobreza a parcela majoritária da população da Índia. O Brasil deve olhar para a Índia, não como um modelo que nós não precisamos copiar, mas como uma referência. Por que é que deu certo na Índia a combinação dessas duas ações que aqui nós colocamos como se fosse impossível a cooperação? Ou você quer destruir o Estado, porque o Estado é uma instituição, uma corporação inútil, ou você quer destruir o mercado porque acha que o mercado também é nocivo ao meio ambiente. Ou seja, a Índia combina as duas coisas e o Brasil tem que procurar esse caminho. O Brasil precisa do mercado, do seu dinamismo, da sua agilidade, da sua criatividade, da sua ousadia, da sua ambição. O Brasil precisa do investimento privado, precisa desesperadamente de ampliar o investimento privado, mas o Brasil precisa que o Estado proteja o investimento privado, tirando do caminho desse investimento a ação das corporações que bloqueiam esse investimento, que criminalizam esse investimento. O Brasil precisa combinar essas duas coisas, investir em inovação, em ciência, tecnologia. Se tiver que desbloquear o investimento e o orçamento,
não o fará para o Ministério Público, mas sim para a ciência e tecnologia, para as universidades, para as instituições de pesquisa, tirar o imposto do investimento em inovação das empresas. Isso o Brasil precisa fazer, porque é isso o que a Índia vem fazendo e é isso que explica o sucesso da Índia, mesmo diante de tantas dificuldades. E que coisa, né, ministro? Olha, se a gente olhar para trás 20, 30 anos, se falasse, olha, daqui 2026, vocês vão estar falando sobre o sucesso da China e da Índia, a gente daria risada, né? Falasse, imagine, que é isso, estão parados no tempo, países gigantes e paupérrimos, não sabem para onde vão. E aí, quando a gente vê isso acontecer em outros países e não acontecer no Brasil, dá uma pontinha de inveja e acho que, assim, uma sensação de que a gente está perdendo tempo. Só até chamava a atenção da gente, não é, ministro? Queria que o senhor compartilhasse também aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o assinante da Band News TV, mais uma questão dessas do Brasil, envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, mostrando que muitas vezes a gente não se entende aqui dentro. O que aconteceu dessa vez? Dessa vez, Thaís, foi uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, criando uma comissão de renovação de vegetação nativa, uma tal de CONAVEG. E dentro dessa comissão, isso publicou no Diário Oficial no último dia 26, uma comissão de monitoramento. O que chama a atenção é que essa comissão é formada por órgãos ambientais dos estados, dos municípios e aí uma fileira de ONGs. Essas mesmas organizações não governamentais financiadas do exterior para bloquear o desenvolvimento da agropecuária e da agroindústria do Brasil, financiada pelos nossos concorrentes da França, da Alemanha, da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, da Inglaterra. Essa gente está dentro do Ministério do Meio Ambiente, como está dentro da FUNAI, do Ministério das Populações Indígenas, que tem terceirizado esse trabalho de demarcação em acordo com ONGs. E essa comissão excluiu, o Ministério do Meio Ambiente excluiu da comissão o Ministério da Agricultura. Mas é na agricultura que você tem uma parte importante da proteção da vegetação nativa no Brasil. Na Amazônia, 80% das propriedades, as áreas são destinadas à proteção do meio ambiente. O lavrador só pode usar 20% e vai concorrer com o americano que usa 100%, com o francês que usa 100%, com o canadense que usa 100%, com o chinês que usa 100%, com o alemão que usa 100%, mas na Amazônia só 20%. Então, é o seguinte, 80%. Aqui na Mata Atlântica, 20% é vegetação nativa. Lá no Cerrado, 35%. Ou seja, é uma área gigantesca destinada pelos agricultores e pela agricultura à proteção do meio ambiente. E na hora de tratar dessa vegetação, o Ministério da Agricultura é excluído. Mas é preciso explicar a razão da exclusão. A razão da exclusão é para ficar na mão das ONGs, as ações contra os agricultores, embargos, multas. Se um fogo aparece numa propriedade, Thaís, e o vento desloca a fumaça, por onde a fumaça passar, essa propriedade será embargada e será autuada via satélite. Não precisa nem o fiscal ir lá. Isso tudo é feito via satélite. Então, existe uma massa de proprietários rurais impedidos de usar sua terra, de fazer sua colheita, porque o satélite percebeu que uma fumaça passou por cima da propriedade dele e equivocadamente atribuiu o fogo à propriedade por onde a fumaça passou. Então, uma mesma fumaça pode gerar um mesmo incêndio, pode gerar uma série de autuações e de embargos. E onde é que está isso? No Ministério do Meio Ambiente, no Ministério Público Federal, que de forma absurda e inaceitável celebra convênio com ONGs que são inimigas da agricultura e do Brasil. Eu acho que essas providências, só um governo com uma outra orientação que proteja quem produz alimentos e não quem persegue produtor de alimentos. Só uma situação nova é que poderá revogar portarias como essa, que exclui o Ministério da Agricultura, exclui os agricultores e se abraça com organizações não governamentais que perseguem quem produz alimentos no Brasil.
Ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara Federal, jornalista, que está conosco aqui no Jornal Gente, comentando assuntos importantes do momento. Um grande abraço para o senhor, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal Gente. Um abraço e um bom dia. Bom dia, obrigada. Na Obrigado, sequência, nós vamos divulgar os números.